E não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível. E sendo um trabalho possível, a gente tem a capacidade de fazer. No primeiro vídeo de minimalismo que a gente fez aqui no canal, foi numa conversa junto com a Lu, que eu vou deixar o link aqui. E uma coisa que a gente comentou é que o minimalismo ele sempre começa com coisas materiais e depois ele passa aí para umas coisas mais abstratas. Como a gente já conversou sobre muitas coisas materiais aqui relacionadas com o minimalismo, vocês começaram a me questionar muito sobre o minimalismo em coisas que são mais abstratas e que talvez assim não são tão palpáveis. Bom, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho para receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. Pra quem já acompanha esses vídeos sobre minimalismo, vocês sabem que o minimalismo é uma coisa que aconteceu na minha vida, não é uma coisa que eu meio que escolhi, assim, no sentido de conhecer o conceito e falar, nossa, quero ser isso aí. Quando eu conheci o conceito do minimalismo, eu já era uma pessoa que tinha um estilo de vida minimalista e depois que eu passei a ter a consciência, eu comecei a aderir muitas coisas pra minha vida. E uma das coisas que hoje eu faço muito e que a gente já conversou de maneiras assim meio subjetivas sobre isso aqui, é com relação aos nossos pensamentos, é com relação ao que a gente escolhe, o que a gente decide pensar. A gente já conversou muitas vezes sobre essa questão de que o minimalismo é a gente conseguir definir o que é realmente importante pra gente. Então, obviamente, o que é importante pra mim não necessariamente é importante pra você. E quando a gente começa a aplicar isso nessa questão de pensamentos e às vezes até mesmo de palavras, das coisas que a gente fala, o minimalismo ele entra pra gente conseguir filtrar as coisas que a gente vai colocar pra dentro da gente. E nisso também a gente pode começar a decidir que tipos de emoções a gente quer cultivar. Então eu acredito muito que depois que a gente passa por esse processo de desapego material, o desapego emocional, ele começa a fica muito mais fácil, começa a ser uma coisa muito mais natural e começa a ser uma coisa até que a gente quer fazer. Não é uma coisa só que simplesmente a gente é obrigado ou que a gente precisa fazer. Vira um processo um pouco natural. E uma das coisas que eu já cansei de falar aqui pra vocês é que a gente não tem como controlar as coisas que acontecem com a gente. A gente só tem como controlar as coisas que a gente faz com relação a essas coisas que acontecem com a gente. E eu acredito muito que o estilo de vida minimalista, ele pode se encaixar muito bem nessa questão, porque a gente tem sim o poder de escolher a maneira como a gente vai lidar com cada situação que acontece com a gente e a gente pode se afundar em sentimentos, em pensamentos, em palavras super negativas e que vão colocar a gente pra baixo, ou a gente pode se apegar às coisas positivas e ao copo meio cheio. E quando a gente decide pra onde a gente vai direcionar esse tipo de pensamento, você começa a selecionar a maneira como você quer se sentir e se comportar diante das situações que acontecem com você. E tudo isso pra mim tem muito a ver com a gente trazer as coisas mais pra consciência e não deixar com que as coisas simplesmente aconteçam. Eu acredito que quando a gente vai deixando as coisas acontecerem assim, não deixa a vida me levar, muitas vezes coisas muito importantes passam despercebidos por nós. Então, se você decide tá ciente, tá presente e tá consciente daquilo que tá acontecendo com você e da maneira como você quer reagir a essas coisas, eu acredito que a gente tem um poder não necessariamente de controle, porque a gente já falou isso aqui várias vezes, que a gente não tem como controlar muitas coisas, mas a gente tem como decidir a maneira como a gente vai se comportar diante a cada coisa. Então eu acredito que trazer o minimalismo pra dentro da gente é a gente decidir ter o controle dessa parte da nossa vida. É óbvio que muitas vezes vão acontecer coisas que vão deixar a gente pra baixo e a gente sabe que a gente tem que sim às vezes viver lutos, tristezas, momentos difíceis, deixar essa coisa vir e viver ela. Mas depois que a gente experiencia essa parte desafiadora que sim a gente precisa passar e a gente precisa viver, eu acho que a partir daí é onde entra essa questão de como é que a gente vai se comportar diante disso. A gente pode pegar uma situação e se afundar nela, se deprimir, ficar triste, ou a gente pode pegar aquela situação e fazer com que ela nos transforme em pessoas mais fortes. E isso eu acredito que sim, é nosso poder de escolha, é a gente que decide, é a gente que escolhe como é que a gente vai reagir a cada situação. E trazer o minimalismo para os pensamentos e para o sentimento e para toda essa questão interior, eu também acredito que tem muito a ver com a forma como a gente reage às coisas que acontecem no mundo. Então a gente tem um vídeo aqui que a gente falou sobre julgamento, né? Como a gente parar de julgar as pessoas, ou até com relação à sororidade, que a gente falou também sobre julgar mulheres. Eu acredito que isso tem muito a ver
com a maneira que a gente escolhe pensar. E o minimalismo pra mim é isso, é a maneira como a gente escolhe consumir qualquer coisa que tenha na nossa vida. O minimalismo é sim como a gente escolhe consumir coisas, mas também é como a gente escolhe consumir sentimentos e pensamentos. E uma vez que você coloca esse filtro e você começa a ter consciência desses pensamentos e você começa a escolher quais desses pensamentos você vai guardar pra você, você percebe também a quantidade de pensamento negativo e ruim que passam pela nossa cabeça o tempo inteiro e a gente nem percebe. E eu acredito muito que esses pensamentos, eles têm uma influência muito grande na maneira como a gente vai se sentir ao longo do dia, ao longo da vida, a maneira como a gente vai se comportar com relação às outras pessoas. Você colocando tudo isso de uma maneira consciente e de uma maneira clara pra você, você tem o poder na sua mão de resolver como é que você vai lidar com tudo isso. E de novo, não vai ser aquela coisa que a gente vai mudar do dia pra noite, vai ser uma coisa muito gradativa. Mas o que eu acho que é mais importante disso tudo é a gente criar essa consciência de que esse tipo de pensamento ruim e negativo tá acontecendo e que tudo bem, a gente não é uma pessoa ruim por ter esse tipo de pensamento. Só que uma vez que a gente tem essa consciência de que a gente quer mudar, aí é aquela coisa que vira a nossa responsabilidade de querer fazer alguma coisa com relação a isso. Não vai ser um trabalho fácil, vai ser um trabalho de muita persistência que você vai ter que ter, mas que eu acredito que no final das contas o que a gente colhe é muito positivo. Eu consigo perceber isso claramente na minha vida e com todos os processos desafiadores que eu tenho passado. Quanto mais o tempo passa, às vezes vem coisas muito desafiadoras pra eu lidar e eu percebo que a minha capacidade de lidar com esses desafios tem sido cada vez maior. E pode vir um desafio muito grande que eu sei que eu tenho a capacidade de lidar com ele porque eu sei que eu tenho controle de decidir como é que eu vou me comportar diante deles. E não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível. E sendo um trabalho possível, a gente tem a capacidade de fazer. Ai, que frase final inspiradora, gostei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa a nossa hashtag aqui, ai que vídeo bom. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau.